Queridos, a nossa leitura hoje está no Salmo 126. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Quero falar nesta tarde sobre a realidade bíblica do tema Deus fez e faz grandes coisas. Amém? Você crê nisso? Vamos dizer juntos isso aí? Deus fez e faz grandes coisas. Só as vozes femininas. Deus. Agora os trovões. Não me decepcionem. Deus fez. E todos agora. Deus fez e faz grandes coisas. Amém. Essa é a história narrada neste salmo. Todos nós que estamos aqui nesta tarde, que fomos um dia salvos, que tivemos um encontro real, concreto, com dia, com lugar e hora, com Jesus, temos a história de um passado feliz para contar. A minha libertação do pecado, a sua libertação do pecado. A minha libertação da condenação eterna, a sua libertação da condenação eterna. Lembro-me dos anos em que vivi sem Deus, sem o Senhor na minha vida. Lembro-me que estava perecendo. Havia uma torpeza mental. A sensação era de que às vezes eu estava anestesiado, paralisado, outras vezes oprimido de tal forma que ouvia o meu nome ser chamado sem ninguém me chamar. Era possuído por uma insônia incontrolável e sentia que havia um buraco na alma por onde a vida estava indo embora, vazando, desaparecendo. Mais de uma vez pensei de forma concreta na morte. Quis morrer. Cheguei a pedir a Deus para morrer. As minhas orações, os meus clamores, me davam a sensação de que o céu era blindado, de que o céu era de aço, de bronze. Não havia a menor chance daquela camada espessa ser rompida pelas minhas orações. Foram dias de agonia, de desespero, de cheiro de morte, antessala do inferno. Até que um dia a libertação chegou. Tive o meu encontro pessoal com Jesus de Nazaré. Eu o conheci. Já não precisava de agora em diante que alguém me falasse, me ensinasse. Não foram doutrinas, teologia, academicismo, elucubrações que me fizeram chegar à conclusão de que ele é o que é e o que disse ser, mas foi esse encontro que teve hora, que teve lugar, que teve dia, que teve todo um contexto e sensações abençoadas que me fizeram dali para frente experimentar a bênção da libertação que só Jesus pode dar, amados irmãos. E o mais importante, dali para frente eu passei a ter uma história para contar. Bendito seja o nome do Senhor. Ter uma história de libertação. Quando eu falava dali para frente de Jesus, já não era uma teoria. Quando eu começava a evangelizar, a pregar o evangelho como faço agora, já não se tratava de um sermão apenas teórico, de uma peça de oratória, não se tratava apenas de retórica,
mas eu dali para frente tive uma história minha, pessoal, com meus dramas, com minhas cores, para contar do meu encontro com o Senhor Jesus. E dali para frente, já não me importava o que de ruim aconteceu. O que me importava era o que aconteceria dali para frente. Sabe que algumas coisas interessantes chegaram? Primeiro, parece que a letra da Bíblia cresceu. Coisas que eu lia e não entendia, de repente passaram a fazer todo o sentido do mundo para mim. Me pareceram tão óbvias, tão lógicas, tão naturais, tão reais. A Bíblia ganhou cheiro, ganhou cor. A Bíblia ganhou relevo para mim. Na verdade, os sonhos, os projetos, o ideal de vida, tudo isso mudou. E quando isso acontece na nossa vida, quando temos esse encontro, quando a libertação chega, algumas coisas começam a chegar também. Nós nos lembramos delas com alegria. E esse salmo nos diz isso. Em primeiro lugar, diz o salmo que quando há essa libertação, quando há esse encontro, nós ficamos como quem sonha. A gente fica até com medo de acordar. Sabe aqueles sonhos que você, quando acorda, passa o dia com raiva porque acordou? É assim. Ficamos, diz o texto, o Salmo 126 diz, ficamos como quem sonha. A gente fica meio bobão, meio tolo, rindo à toa, falando sem parar. É Jesus no café da manhã, no almoço, na janta. É Jesus no ônibus, dirigindo o carro. As pessoas que não conhecem até começam a ficar chateadas. Nós começamos quase a nos beliscar, dizendo, será verdade? Ontem eu queria morrer. Hoje eu sou um campeão da vida. Ontem eu queria que um carro passasse por cima de mim. Hoje estou exalando vida por todos os poros e dizendo às pessoas que só Jesus salva. A gente fica como quem sonha. E parece que a gente cresce e os problemas diminuem. Não é assim? A segunda realidade é que surge em nossa boca um espírito de louvor. O que é que diz o Salmo? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Já não é mais maledicência, queixas, reclamações. Ao contrário, agora a língua tremula de júbilo. E não é uma coisa fabricada, pré-moldada, é espontânea e alegre, louvado seja o Senhor. Você sabe que todo o mundo está dividido em dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus e o reino de Satanás. E esses dois reinos podem ser conhecidos pela linguagem que se fala. A melhor forma de se conhecer se alguém é ou não é daqui é pela fala, pela linguagem. Eu posso fechar os olhos de todos vocês, botar uma venda em todos vocês e apagar as luzes. Mas se eu botar um japonês para falar aqui, vocês imediatamente vão descobrir que ele não é daqui. Por causa da forma que ele fala. O linguajar, o idioma, a forma que se fala, denuncia a que lugar nós pertencemos. E para os ouvidos mais apurados, o sotaque. Eu fui a Porto Alegre há 3 semanas com minha família e meus 2 meninos foram um sucesso lá. O de 6 e o de 4 anos, por causa do sotaque. Né? E no meio daquela gauchada ali, era um dizendo oxente para cá, o outro oxe para lá, e foi um verdadeiro sucesso. E onde eles abriam a boca, até os estranhos, quando vinham, olhavam para eles, porque sabiam que eles não sabiam de onde era, mas dali não era. O reino das trevas é caracterizado por um idioma, o idioma das reclamações. Quem vive em escuridão não para de reclamar, reclama todo dia, o dia todo. Vai dirigindo, o sinal abre, ele reclama. Esse sinal é muito rápido, é por isso que provoca acidente. Aí o sinal fecha, ele reclama, isso é uma desgraça. Fechou na hora que eu ia passar. Quando não chove, diz, mas é uma miséria, uma seca, um calor horrível. Aí quando chove, diz, pronto, não há como andar na cidade. A cidade alagada e o frio que ninguém aguenta. A esposa põe o almoço, ele prova o feijão,
e dá um murro na mesa e diz: não tem sal. Ô mulher relaxada. Aí ela vem, ajeita, bota sal, ele prova de novo e diz: quer me matar do coração. Está tramando contra mim. Há sempre uma queixa, nada é bom, tudo é ruim. Quem vive na escuridão reclama de tudo. Agora, o reino da luz tem outra linguagem. A Bíblia diz que aquele que vive na luz é grato, diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças. É o reino da gratidão, do reconhecimento. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo ar que eu respiro. Obrigado pela roupa que eu visto. Obrigado, obrigado, obrigado. Quem vive no reino de Deus tem sempre uma razão e um motivo para dizer obrigado, para louvar, para bendizer, para agradecer, ainda que os olhos humanos se joguem sobre a pessoa e digam: está louco, está louca. Vive numa situação de aperto, de dificuldade, mas sabe que as coisas que não podem ser pagas com valor material, elas vêm graciosamente dos céus. E aí brota, explode, surge na boca, no rosto, nos olhos, no brilho, no sorriso, na língua, cântico, louvor. E a pessoa então está trabalhando e cantando, dirigindo e cantando, escrevendo e cantando, canta até dormindo. Eu conheci um presbítero da igreja presbiteriana Betânia, em Niterói. Tinha uma voz linda. Morava num prédio lá em Caraí, numa praia de Niterói. E de vez em quando ele acordava o prédio cantando, dormindo. Dormindo. E ninguém tinha coragem de acordá-lo, porque ele cantava um hino inteiro. Era uma maravilha. É com saudade que eu lembro da voz bonita do Dr. Ruspoli. Porque o coração, diz a Bíblia, alegre transborda no rosto, a formoseia. O coração alegre, feliz, vem para a boca em forma de louvor e gratidão e jamais de reclamação. E em terceiro lugar, este salmo diz que quando a gente tem consciência da libertação, as pessoas ao nosso redor começam a notar uma diferença. Olhem o que diz o salmo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Foram os vizinhos que disseram, foram os pagãos que disseram, foram os habitantes de outras nações que disseram. Os nossos vizinhos começam a olhar para a nossa vida, colegas, amigos, quem nos via cabisbaixos, azedos, amargurados, infelizes, agora nos veem por aí esbanjando vida, alegria, transbordando saúde para todo lado e diz: alguma coisa aconteceu e é coisa de Deus. Quem é de Jesus tem essa história para contar. E há muitas histórias dessas aqui, nesta tarde. A gente aqui hoje à noite, hoje à tarde, com essas histórias, mas tristemente, há muitos também, certamente, que não têm uma história assim para contar. E estes salmos, amados irmãos, este salmo nos fala de uma forma triste também, que muitos dos que já têm ou já tiveram essa história para contar, hoje vivem um passado caótico. Resume-se a vida nisto: passado feliz, presente triste. Passado de gozo, presente caótico. Passado alegre, presente destruído. Passado de louvor, presente sem sentido. Há muitas pessoas que continuam frequentando a igreja, indo aos cultos, mas cuja salvação e sua alegria é apenas uma lembrança, uma história, um conto, uma recordação inesquecível, cujos efeitos já sumiram no estilo de vida que levam hoje. Veja o que diz o verso 4 do Salmo 126. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa sorte. Ó Deus, o presente não anda bem, já foi bom, minha vida já foi melhor, já tive mais qualidade espiritual, já confiei mais, já me dispus a fazer o teu trabalho com muito mais coragem, mas hoje alguma coisa foi destruída diante de mim. E por isso o Salmo diz: restaura. E quem pede dizendo restaura, é porque já experimentou. Só se restaura o que já existe, ou o que já existiu. Se não existe, a gente pede cria. Mas se existiu e sumiu, a gente diz restaura.
E muitos dos que perderam o vício da salvação, a alegria, a beleza do encontro com Jesus, continuam apenas religiosos, aleluias ensaiados, amém mecânicos, condicionamentos, lê a Bíblia obrigatoriamente, passam a ter medo do diabo, ou fazem o trabalho porque ganham para fazer, o primeiro amor, o prazer, o desejo de serviço, a paixão incontrolável se foi. É gente que foi afrouxando, abrindo a guarda, perdendo o espírito de luta, de perseverança, uma concessão aqui, uma concessão ali, uma brecha aqui, uma brecha acolá, cederam terreno ao inimigo e ele foi conquistando paulatinamente. E essas pessoas veem suas vidas sendo destruídas e arruinadas. E talvez você seja uma pessoa que hoje à noite desesperadamente precisa de restauração. Quem sabe, querido, querida, você está no bloco daqueles cuja vida a mensagem já não causa impacto. Você se acostumou com o sublime, banalizou o divino. Chore hoje e diga: ó Deus, restaura a minha vida. Muda a minha vida. Eu não quero viver do passado. Eu não quero viver dos dias que se foram. Eu não quero viver de recordações. Eu não quero que minha vida espiritual seja uma vida focada nos anos que se foram. Tem misericórdia de mim, restaura a minha vida. Aleluia, porque este salmo aponta para um futuro esperançoso. Olha o que diz ele aí: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? Ainda que custe lágrimas, jejum, choro, gemido, compromisso, abandono de sentimentos, rompimento de vínculos, de pactos, relacionamentos fraturados, perdas. Entretanto, apesar de todos os pesares, este salmo dá a virada, muda o compasso da história e aponta para o futuro e diz: ainda que eu semei com lágrimas. Você sabe que Israel é um país menor do que o menor estado brasileiro. É menor do que Sergipe. Você atravessa o país de norte a sul num dia. Você vai do extremo norte ao extremo sul num dia. Eu fiz isso muitas vezes. Saindo do extremo norte, quase na fronteira com o Líbano, até Eilat, no sul, quase na fronteira com o Egito. E ali, 60% daquele país é formado por desertos áridos, pedras calcárias. Entretanto, os beduínos conseguem, em plena areia do deserto, descobrir as correntes de água. Isso porque durante certa época do ano, as correntes que descem do norte, que vêm das cordilheiras do Monte Hermon, das cordilheiras do Líbano, elas descem por baixo das areias e vão para o sul. E aqueles beduínos experientes, eles param em determinados lugares e começam a cavar com a mão. E daqui a pouco cavam e a mão sobe com areia molhada. Eles conhecem as torrentes ali no deserto do Neguev. E é por isso que este salmo diz: como as torrentes do Neguev, restaura. E diz o salmista: ainda que eu tenha que semear semente por semente, e se não houver água, se a água acabar de vez, diz ele, eu vou regar com lágrimas, eu vou chorar sobre a semente, mas vai ter água, ainda assim abençoa a semente que eu plantar. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e conversar há muito tempo com um escritor hoje renomado no mundo inteiro, Philip Yancey. E Philip me contou uma história de que ele e sua esposa, eles costumam, hoje eles moram numa cidade chamada Colorado Springs, mas eles moravam em Chicago, e ele 2 vezes por semana saía com a esposa para visitar uma área de Chicago que era habitada por prostitutas e viciados em drogas, criminosos, pela escória da cidade. E eles levavam comida, sanduíches, para dar aqueles desvalidos em pleno inverno, ao redor do lago Michigan, com temperatura incrivelmente baixa. E nas madrugadas de Chicago, os dois andavam falando do reino de Deus, orando pelos miseráveis.
E eles dois, Filipe e a esposa, tinham uma prática. Levavam um cálice pequenino. E quando eles oravam com aqueles caídos, jovens prostituídas, meninos drogados à beira da morte, eles recolhiam no pequeno cálice as lágrimas daquele pessoal. Eles choravam abundantemente quando o evangelho era pregado, e eles aparavam aquelas lágrimas no cálice e levavam para casa. E no domingo, à hora da refeição com os filhos, eles falavam do amor de Deus, da graça de Deus, e apanhavam um pão, partiam em pedaços e molhavam o pão naquelas lágrimas e comiam, chorando com os que choram. Amados irmãos, é isso que a palavra de Deus nos diz. Ainda que eu tenha que semear e regar com lágrimas, ainda que todo mundo diga não tem mais jeito, não plante aí, não semeie aí, isso é terra ruim, não dá resultado, não produz. A vida desse rapaz, a vida dessa moça, a vida desse marido, dessa esposa, não invista, desista, não plante mais. Você tem que tomar a postura do Salmo que diz: eu vou plantar, ainda que eu tenha que regar com lágrimas, ainda que eu recolha as minhas lágrimas num cálice e regue, eu vou regar, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Este salmo, depois de tudo isso, nos deixa 3 lições preciosas. Preste atenção. A primeira lição que este salmo nos deixa está resumida nesta frase: Deus, eu quero no mínimo o melhor. Porque quem diz restaura já teve. E se é para ter pior do que já foi, é melhor não ter. Concordam? É ou não é? Amém? Então o salmista diz: eu quero no mínimo o melhor. Restaura a nossa sorte. Se a restauração não for maior do que a queda, não é restauração. Se a vitória não for maior do que a derrota, não é vitória. Se a vitória não tiver consequências maior do que a desgraça, não é vitória. E você precisa dizer a Deus hoje à tarde: eu quero no mínimo o melhor. Vida cristã não é involução, é para frente que se anda. É interessante que há alguns irmãos que são profetas da desgraça. O indivíduo se converte, fica alegre, feliz da vida, canta para cá, canta para lá. Aí de repente entra numa luta, numa tribulação, numa agonia. Aí chega um experiente, entre aspas, e diz assim: aproveite que passa. Ou então diz assim: aguenta um pouquinho, isso é assim mesmo, a vida inteira você vai viver isso. E deixa de dizer a ele que com Jesus o caminho é para frente e para cima. E é isso que o salmista diz: restaura meu zelo, meus compromissos, meu desejo de pureza, a fome de santidade e de fidelidade. Interessante a gente estudar as tendências da gente, porque a qualidade de vida espiritual, ela pode ser detectada pela tendência. Qual é a sua tendência? É carne? É desejo? É apetite? É ambição? Ou sua tendência é vitória, santidade, pureza e compromisso? Precisamos avaliar essas tendências e pedir a Deus: restaura isso na minha vida. A segunda coisa que este salmo nos deixa como legado é que os desertos da vida podem ser transformados em rios. Amém? Você crê nisso? Diga amém. O seu deserto pode virar um rio Amazonas de bênção. O que hoje é aridez, na mão de Deus, vira água abundante. Aquele que nele crê, diz a palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. O deserto vira rio. Olhe para Deus e diga: ó Deus, minha vida está seca, estéril, é o fim. Mas eu sei que se tu deres o toque da tua mão, até o Negueve se transforma em rio. Aquele que crê em mim, repito, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é por isso que você encontra algumas pessoas de cujo coração não saía nada, era gente seca, estéril, infeliz, abatida, com os olhos
baços, opacos, e de repente essas vidas têm um encontro com Deus, os olhos brilham, começam a falar, e você não quer mais que elas parem, e pede que falem mais, e é só coisa boa, e traz alívio e alegria. Em último lugar, este salmo nos ensina que o trabalho árduo é o prelúdio de uma colheita abençoada. Graças a Deus, os que com lágrimas semeiam, ou como diz o texto, andando e chorando, são aqueles que muitas vezes vêm para o culto chorando, só Deus sabe como. Estão tão abatidos, estão derrotados, é tanta luta, é tanta dificuldade, tanta decepção, vitimados por traição, tristeza sobre tristeza, lágrima sobre lágrima, que vai chegando a hora do culto e eles vão dizendo para si mesmos: eu não vou, não aguento, não posso, não suporto, hoje eu estou cansado, abatido, eu vou ficar aqui. E muitas vezes tomam a decisão de vir para a reunião, mas vem como quem vem semeando lágrimas, andando e chorando, chorando e andando, mas vem. Você que assim vem, saiba de uma coisa: Deus vai honrá-lo e você vai colher o que você plantou. A minha pergunta nessa noite é: você quer ser apenas um contador de histórias? Você já viu que tem gente que na vida cristã vive para contar a bênção que os outros receberam? E até contam com alegria. Fulano, Deus fez isso. Cicrano estava assim, Deus fez isso. Aquela figura, aquela mulher, oh! E aí você diz: e você? E aí não tem o que contar. Eu quero que você saia daqui nesta tarde tendo o que contar para a glória do Senhor. Você quer ser honesto, enfrentar o presente, quer olhar para o futuro e ver as águas de Deus? A dor da obediência é o prelúdio da vitória. E eu quero fazer 2 apelos nessa noite. Primeiro, quero fazer um apelo para aqueles que ainda não têm uma história para contar. Aqueles que, apesar de religiosos, de terem sido criados na fé, ainda não têm na sua própria vida a história do seu encontro com Jesus. Creem nisso, pregam isso, trabalham com isso, mas nunca experimentaram. E quero fazer um segundo apelo para aqueles que já tiveram essa história, mas que murcharam. O amor que esfriou, a fé que encolheu, a alegria que murchou. Gente que um dia foi rio e que se transformou em deserto. Ou aqueles que ainda não chegaram aí, mas sentem que estão num processo de esfriamento, de desamor. O primeiro amor está murchando. O ânimo já não é o mesmo. A vontade já não é a mesma. Eu quero orar por esses 2 grupos, pelos que nunca tiveram esse encontro e querem, e por aqueles que já tiveram e esfriaram, e que nessa tarde dizem: restaura, faz de novo, começa outra vez, reconstrói, muda, derrama água sobre minha terra seca. Eu quero sentir o cheiro da terra molhada. Curva a sua cabeça. Todos nós, queridos, temos os nossos problemas e as nossas lutas. E esses problemas e lutas muitas vezes acontecem dentro de casa. Eu digo isso porque eu sei que são as dores mais doídas. São aquelas dores provocadas pelas feridas que são feitas na própria família. Mas a Bíblia nos diz que homens de Deus e mulheres de Deus viveram isso. Abraão viveu a dor na família de uma briga com um sobrinho que era filho do coração e que de repente rompeu com ele. Queria tomar o patrimônio dele, queria tomar o que era do tio. Isaac viveu a agonia porque 2 filhos gêmeos amados começaram a brigar, Esaú e Jacó, e um chegou a ameaçar o outro de morte, e o pai vendo tudo isso impotente. Jacó viveu um problema sério com sua filha Diná,
a conduta dos filhos violentos, agressivos. Chorou a perda de Raquel ainda no auge da sua beleza. Quase morre de dor com o desaparecimento de José. A família de Moisés sofreu com a ausência da esposa. O ciúme dos irmãos. Moisés foi um dos homens que mais sofreram com ciúmes na família. Arão e Miriam se voltaram contra o próprio irmão para destruí-lo por ciúme. A família de Lázaro, Marta e Maria, que viveram a doença, a enfermidade. Mais do que isso, a angústia de pensarem que Deus não ia chegar, que Jesus se atrasou, porque demorou tanto a chegar que eles perderam a esperança. A própria família de Jesus de Nazaré, que viveu a pobreza, a ausência de conforto no nascimento. Ele nasceu numa estrebaria, ameaças de morte, tiveram que fugir para o Egito. O adolescente em Jerusalém, o estranhamento da própria família quando os irmãos disseram que não queriam que ele dissesse que era irmão deles. Finalmente a morte na cruz. Tudo isso poderia ter levado esses homens a correrem, a fugirem e a perderem a fé. Mas nada disso os abateu. Pelo contrário, se tornaram mais do que vencedores. Então eu quero orar com você. Você que nesta tarde diz: restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes do deserto. Restaura, faz de novo, derrama água. Eu quero que você fique de pé. Você que quer orar comigo assim, em nome de Jesus, onde você estiver, fique de pé e nós vamos orar, para que você saia daqui com outra história. Amém. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguev. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Por isso, Pai, nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas lágrimas. Aquelas pessoas que nesta tarde choram por um filho, por uma filha, cujos apelos do mal fascinaram, conquistaram. Nessa tarde, nós pedimos que Tu recolhas as lágrimas daqueles e daquelas que oram por um lar que se desfez ou que está a caminho da ruptura, para aqueles que veem o abismo chegando e que choram a impotência de uma solução. Nesta tarde nós pedimos que Tu recolhas as lágrimas daqueles, ó Deus, que são vitimados por crises econômicas, financeiras, no seu trabalho, nas suas empresas. Que Tu abras as portas. Nesta tarde nós oramos por aqueles que se sentem acuados pela doença, pelo diagnóstico, pela enfermidade. Nessa tarde pedimos que Tu recolhas as lágrimas daqueles que estão cativos pelo vício, lutam desesperadamente para vencer e não conseguem. Nesta tarde nós suplicamos por aqueles cuja fé um dia foi forte, cujo coração um dia vibrou na Tua presença, mas que se sentem murchos, num processo de falência espiritual. Senhor, restaura nessa tarde. Nessa tarde pedimos força para aqueles que precisam perdoar e não conseguem, aqueles cujo coração se tornou como um calo endurecido, aqueles cujos olhos já secaram e nem lágrimas conseguem mais derramar. Nessa tarde te pedimos pelo coração em desespero do desempregado, daquele, ó Deus, que já não suporta o tempo
sem ter um lugar de onde tirar o sustento. Nessa tarde nós pedimos por aqueles que estão aguardando esta segunda-feira com medo, inseguros, com expectativas terríveis no coração. Senhor, dá uma virada no jogo agora em nome de Jesus. Faz um milagre. Ó Deus, transforma este deserto em rios caudalosos, Senhor. E que estes amados irmãos e irmãs possam sair daqui com uma vitória tão grande que os seus vizinhos, olhando para eles, possam dizer: grandes coisas o Senhor fez por eles. E que saiam daqui com a boca cheia de riso e a língua de cânticos. E que se aqui chegaram semeando em lágrimas, que saiam daqui levando os feixes em júbilo. Faz isso que só tu podes fazer. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Amém.